Estamos ao vivo! Mais perto da face, espanto, da glória, o medo quer me parar. Mais uma live do livro Antimedo. E hoje estamos no capítulo 4. Bora lá? Tempestade é você, chuva forte é você. Pessoal, o capítulo 4 desse livro Antimedo hoje, o título é Estágios Cerebrais do Medo. Durante o livro todo, nós vamos abordar e ajudar você a lançar fora todo o medo. E nesse capítulo vai falar de 5 processos, de 5 processos, né, através que estão mapeados no nosso cérebro, onde ele vai falar sobre cada um e vai mostrar, assim, de uma forma bem clara, onde o medo fica habitando dentro de nós. E como eu falei, durante o livro todo, nós vamos ajudar você a lançar fora todo o medo. A gente sabe que conseguimos lançar fora todo o medo. Hoje eu sou uma pessoa... Eu vou desativar os comentários só para me focar na leitura. Nós lançamos fora todo o medo através de Deus. Quanto mais nos enchemos de Deus, ele lança fora o nosso medo. Hoje eu costumo falar, de 3 anos para cá, eu não consigo ter medo absolutamente de nada. Porque quando vem um medo até mim, eu enfrento ele. É isso que a gente precisa fazer, enfrentar nossos medos. E no final desse capítulo vai ter uma tarefa para você estar fazendo. E se você fizer, você vai refletir, vai dar uma metanoia. Vai ser muito bom para você ir para um próximo nível. Alcançar as coisas que você quer. Porque quando você passa a refletir, fazendo qualquer tarefa que lhe é dada, dá uma diferença grandiosa na sua vida. E esse capítulo 4 inicia da seguinte forma. Você sabe efetivamente o que é medo? O medo é constituído por um estado emocional de agitação física, ocasionado pela presença real ou pressentida de um perigo concreto. Pode acontecer o ser humano para uma fuga dentro de si ou para fora de si. O medo é uma reação de alerta e, em até certo nível, importante para a sobrevivência, mas na maioria das vezes pode tornar paralisante. E é terrível quando aquele medo te paralisa, né? Seja ele qual for. Quando o nosso organismo reage de forma exagerada ao medo, o estado de alerta que antes era benéfico ao indivíduo torna-se patológico. E aí é que entram todas as doenças desenvolvidas. Muitas vezes por um medo pequeno, que só por você não ter enfrentado ele, não ter resolvido, se tornou grande e te dominou. Gente, é terrível quando a gente deixa qualquer coisa dominar a gente, né? Porque nós nascemos para governar. Nós nascemos para governar sobre todas as coisas. Então você vai deixar um medo te paralisar, um medo ser maior que você? Tá errado. Então, se você tem um medo hoje na sua vida, encare, vai para cima dele. Busque a causa, onde que ele causou aquele medo em você, porque tem uma causa. Porque nós nascemos, olha que incrível, nós nascemos, a palavra de Deus mesmo diz que tenhamos o coração de uma criança. Nós nascemos ali com o cérebro com tudo limpinho. Aí nós vamos ouvindo coisas de nossos pais, de nossos professores, de nossos pastores, padres, e aí de pessoas, e vai entrando coisas na sua mente, onde vai sendo instalado crenças, vai sendo instalados medos.
E aí que vai bloqueando. Então, você achando a causa de onde surgiu esse medo, você começa a ressignificar e não tem quem te segure. Você indo para cima, você precisa agir. Aí ele continua. O medo se torna patológico em alguns casos quando o organismo reage de forma exagerada, fazendo com que o estado de alerta se torne fobia. A fobia se trata de uma antecipação do medo ou da ansiedade. Sabe qual o maior problema disso? O prejuízo social, emocional e familiar, em que essa pessoa se coloca. O medo nunca será bom para você, mas em algum momento poderá definhar o seu corpo até a morte. Algumas pessoas dizem que eu sou insensível por não sentir medo de absolutamente nada. Se você não me conhece pessoalmente, você duvidará que eu não tenho medo de nada. Mas você que me conhece e já experimentou ficar em alguma imersão ou treinamento mais profundo comigo, já venceu isso em sua mente, ou até mesmo modelou para sua própria vida. Ao menos é isso que eu desejo que você tenha feito. O medo é uma reação emocional, que está relacionada ao sistema límbico, uma das regiões mais primitivas do cérebro. Ele é mapeado no cérebro através de 5 processos. Entenda seus processos e como você pode interferir em cada um deles. Agora eu vou abordar 5. 5 desses processos mapeados no nosso cérebro, onde muitas das vezes está ali instalado o medo. Mas como eu te disse, no decorrer do livro todo, nós vamos abordar e lançar fora todo o medo, através de várias formas. E aqui está uma forma bem clara e desenhada de onde no nosso cérebro fica instalado esse medo. O primeiro que ele aborda é o tálamo. Recebe ruídos e sinais do VAC, olhos, ouvidos, boca e pele. A maior parte dos medos são ruídos e não sinais verdadeiros. Ruído é uma sensação, já o sinal é a informação completa. O tálamo não consegue processar nesse primeiro nível aquilo que é realmente real, do que foi construído ou imaginado por você. Por isso podemos coordenar nossas reações e ter um primeiro reflexo de medo, dar um pulo imediato e em seguida reconsiderar e ver que não havia nenhum perigo ao analisar o que aconteceu e o que nos causou medo. Segundo, córtex pré-frontal, sensorial. Nesta área cerebral existem as reguladoras do medo. As reações de medo resultam dos intercâmbios entre os 2 hemisférios cerebrais e derivam da síntese entre a emoção de medo e a sua regulação. O córtex pré-frontal é responsável por interpretar as sensações sensoriais, emocionais e culturais, para formular planos de ação em situação de emergência. Terceiro, hipocampo. O hipocampo armazena e recupera as memórias anteriormente armazenadas, processa os estímulos e os compara. Quarta, amígdala. Decodifica as emoções, determina possíveis ameaças e armazena memórias do medo. Uma vez acionada, a amígdala lança um primeiro alarme corporal, sob a forma de posição de tensão. Quinta, hipotálamo. Após ser avaliado o perigo e acionado o alarme pela amígdala, caso o sinal continue a ser disparado, são avaliadas diversas estruturas cerebrais próximas da amígdala envolvidas no círculo do medo. A partir daí, o hipotálamo decide o que fazer, lutar ou fugir. Os níveis de intensidade de medo vão desde uma prudência e concentração, desconfiança, alarme e angústia, ansiedade, ao pânico e terror. Precisamos compreender também que o que não existe oprime mais do que aquilo que existe. Já pensou sobre isso?
Aquilo que permanece na imaginação, ou seja, é criado por quem sofre. Aprisiona justamente porque foi criado e desenvolvido no âmbito da imaginação. E por isso não pode fugir, pois seria necessário fugir de si mesmo para conseguir livrar-se das suas ameaças. Uou, isso é muito sério. Uma imaginação mal utilizada gera correntes mentais que aprisionam você e te impedem de ser o que você nasceu para ser. Tudo isso passa por uma má gestão dos seus pensamentos e da sua imaginação. Você quer mudar isso? Hoje possuímos uma habilidade para não temer ou enfrentar um grande risco, ou ainda sentir pavor, mesmo quando o perigo está apenas no âmbito da fantasia. Temos essas atitudes devido à complexidade do cérebro humano, que a princípio deveria melhorar o controle sobre o medo, porém desencadeia maiores riscos e disfunções. O medo é uma emoção primária e provoca ansiedade, angústia, susto, pânico e terror. Olha que interessante você saber desses processos que estão aqui, aqui no nosso cérebro. E olha que interessante, para finalizar esse capítulo 4, o que ele passa essa tarefa. Pessoal, faça essa tarefa, parece ser muito simples, mas você fazendo vai fazer toda a diferença. Vai fazer você raciocinar, vai fazer você enfrentar o medo, ir para cima dele. Deixar você lutar para governar sobre ele, não ele mais sobre você. Liste 5 pontos dos quais você tem fugido e em uma palavra escreva o que você fará para encarar essa situação. Então você vai listar 5 medos que estão paralisando você. Você tem medo de quê hoje? O que está te paralisando? Eu vou dar um exemplo de uma moça que ela estava assistindo nossas lives, né, minha e da pastora Débora. E o medo dela era de dirigir. E acompanhando as nossas lives ali, né, lançando fora todo o medo, nós propomos para ela ir para cima desse medo. Ela tinha medo de dirigir no morro. Aí nós orientamos, né, pega um morro pequeno, vai lá no morro pequeno e começa. Encara esse medo. Se tem medo de um morro gigante, vai no pequeno. Comemore os micros resultados. E vai para cima. E hoje ela não tem mais medo de dirigir. Então a gente precisa ir encarar o medo. O que está te paralisando hoje de ir para o próximo nível, de realizar seus sonhos? Vá para cima e não deixe ele paralisar você. Encare ele. Então é isso. Você vai listar 5 medos que estão paralisando você e o que você vai fazer para encará-los. Anote. Você só pensando não vai fazer você agir. Escreva. Isso faz tanta diferença. Tanta. E assim finaliza o capítulo 4 do livro Antimedo. E eu aguardo vocês na próxima live para a gente continuar lançando fora todo medo. E o próximo capítulo é quais são os seus medos? Então é isso, pessoal. Até a próxima live.